Olá, gente querida, que alegria! Hoje é sábado, dia 30 de maio, véspera da solenidade de Pentecostes. E com o texto de hoje, nós concluímos a leitura do Evangelho de João. Eu creio que nós temos que dar muitas graças a Deus por Ele nos oferecer de modo tão belo a leitura desse Evangelho de São João neste período de Páscoa. Meditando a cada dia sobre os textos, foi um belo e longo retiro com o Evangelho de São João. Nos ajuda a retomar a teologia do apóstolo São João, do seu Evangelho, mas sobretudo beber dessa fonte profunda de espiritualidade, que é o Evangelho de João. O texto de hoje é de João 21, de 20 a 25. É a conclusão do seu evangelho. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. O mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas, se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Assim concluímos a leitura do Evangelho de São João. No Evangelho de João, Pedro, João e Madalena têm um papel muito importante, fundamental, aliás, especialmente neste ambiente em torno do processo, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Muitas vezes acontece uma certa complementaridade e até uma certa bela tensão entre Pedro e João. Na verdade, ele é determinado, ele é nomeado de o discípulo amado. A tradição cristã, a teologia cristã desde sempre, identificou esse discípulo amado como sendo João. E há bases bastante sólidas para se pensar assim. Então, a primeira coisa, Pedro pergunta pelo destino de João. O que vai acontecer? O que vai acontecer com este, o discípulo amado, aquele que na última ceia reclinou a cabeça no peito de Jesus, aquele que alimenta-se do amor que brota do coração de Jesus. A resposta de Jesus é meio nebulosa e provoca uma certa dificuldade de propósito. Então, como é que Jesus responde? Primeiro, o que te importa isso? Tu segue-me. Então, Jesus primeiro diz: não é importante saber o dia, a hora, o destino, o futuro. O importante, Simão Pedro, é que tu me sigas. Essa é a primeira coisa para tranquilizar o coração de Pedro. Depois, sobre João, sobre o discípulo amado, o que é que Jesus diz? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha,
O que te importa com isso? Aqui podemos ter um elemento que está vinculado à chamada parousia iminente. Na igreja cristã primitiva, muitas comunidades imaginavam que o retorno de Jesus era muito em breve. Mas depois, a própria comunidade corrige. Há como que um adiamento da parousia, há a posticipação da parousia, e aí a própria comunidade cristã, as comunidades joaninas, corrigem aquilo que pensavam inicialmente. Então, certamente aconteceu a morte de João. João foi o único apóstolo que morreu de morte natural. Ele morre velhinho. Não há notícias do martírio de São João Evangelista. Portanto, depois da morte natural de João, as comunidades joaninas, as comunidades cristãs, refletem a partir dessa experiência da sua morte e percebem que Jesus não está falando de uma parousia iminente. É verdade que a morte é, de algum modo, a parousia na nossa existência. É a visita de Deus de modo definitivo. Não é o caso aqui de aprofundarmos a escatologia cristã, mas, oficialmente, a escatologia cristã católica acredita no juízo particular por ocasião da morte e no juízo universal posteriormente. Mas aqui o caso é, havia a ideia de que o retorno de Cristo seria muito em breve. As comunidades cristãs certamente acreditavam que João permaneceria vivo até o momento dessa parousia. Isso não acontece. Então, com a morte de João, a comunidade é convidada a refletir de modo diferente. E aí há como que o adiamento da parousia. De algum modo, esta parousia acontece na experiência da morte, mas acontecerá de modo pleno e definitivo no chamado juízo universal. Mas aqui o bonito é ver a amizade também de Pedro e João. O amigo se preocupa com o outro amigo. Pedro pergunta a Jesus sobre o destino de João. Depois, a partir do versículo 24, temos um belíssimo testemunho sobre João. Aqui é como que o testamento das comunidades joaninas sobre a grandeza desse apóstolo. E o que aparece? Ele é o discípulo amado e a testemunha fiel. Então, este é o discípulo que dá testemunho. Estas coisas que ele escreveu, nós sabemos, esse testemunho dele é fidedigno. Discípulo amado, evangelista e testemunha fiel. Não poderia haver elogio maior das comunidades joaninas ao seu amado mestre João. João se torna herdeiro da tradição de Jesus e, ao mesmo tempo, para estas comunidades, o discípulo amado se torna a grande fonte de teologia e de espiritualidade, confirmando estas comunidades na fé apostólica. Assim deve ser o discípulo de Jesus, discípulo amado e testemunha fiel. Finalmente, no versículo 25, é a última frase, é o último versículo do Evangelho de São João. O Evangelho de João nos ensina o que é um evangelho. O Evangelho não é um escrito biográfico. O Evangelho não quer fazer uma biografia, uma cronologia da vida de Jesus. Não. O Evangelho é um testemunho de fé. O Evangelho é uma carta de amor. O Evangelho fala dessa aliança belíssima de Deus conosco, selada no seu Filho Jesus Cristo. Por isso, muitas outras coisas Jesus disse, fez, ensinou, não estão escritas no Evangelho. Isto que está escrito nos Santos Evangelhos é suficiente para a nossa salvação,
para nos tornarmos de fato discípulos de Jesus, como que a nossa tarefa é continuar a escrever o Evangelho. E como é que nós fazemos isso? Na força e na luz do Divino Espírito Santo. Você que me acompanhou durante todos estes dias da Páscoa, meditando o Evangelho de João, guarde esse último versículo do Evangelho de São João. O último versículo, versículo 25. Aqui, o Evangelho de São João diz o que é um evangelho. É um texto inspirado pelo Espírito Santo, narra esse mistério de amor entre Jesus e a sua igreja, dando-nos os elementos fundamentais para a nossa salvação. Nem tudo foi dito por Jesus. Agora é a hora da igreja. Na força e na luz do Espírito, nós devemos continuar dizendo o Evangelho, continuar narrando o Evangelho, continuar pregando o Evangelho, continuar escrevendo novas páginas do Evangelho. Que bonito o Evangelho de São João, meus irmãos e minhas irmãs. Fico muito feliz se eu puder ajudá-los a compreender esse santo Evangelho. Amanhã teremos a solenidade de Pentecostes e segunda-feira reiniciamos o tempo comum. Voltaremos a caminhar com Jesus pelas estradas empoeiradas da Galileia, da Judéia, da Samaria, meditando o Evangelho de São Mateus. Guarde sempre a palavra, porque a palavra faz o coração arder. E a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir.